Estudando o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 169 de 180, intitulado Olhos. Passagem bíblica, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 14. Eles têm os olhos cheios de adultério. Considerações de Emmanuel. Olhos cheios de adultério constitui rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumento vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, da identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possam oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhece como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com maldade. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Esse é um caso muito típico das pessoas que fixam sempre no sexo. E nós encontramos muitos. E isto, para os homens, como eu, é uma das lutas mais ferrenhas, que nos leva às vezes ao sofrimento. Porque aprendemos desde criança que o homem tem todos os direitos de fazer tudo. E que o homem é homem quando ele passa a conquistar várias mulheres. Quando você começa a ter o conhecimento do Evangelho, você começa a perceber que o nome disso é adultério. Aí você tem que se conter nos seus pensamentos mais elevados e fugir dos pensamentos menos favorecidos pela fé. Aí é uma luta permanente e difícil de ser combatida. E as interpretações dos comportamentos dos nossos irmãos, que já estão na caminhada há mais tempo, ou às vezes menos tempo, mas mais evoluídos, nós nos pegamos às vezes criticando-os, falando até que eles não são homens verdadeiros.
Quando eu estou falando de homens, eu estou falando de homens e de mulheres também. Porque os mesmos pensamentos negativos, menos evolutivos, que passam na cabeça de um sexo masculino, passa também pelo sexo feminino. Nós conhecemos também muitas mulheres que só pensam em sexo, em qualquer relacionamento. Qualquer pessoa que aproxima dela do sexo oposto, e atualmente inclusive do mesmo sexo, eles já pensam em ter um relacionamento de toque, de corpo e de sedução. Então é interessante que façamos as nossas escolhas e que possamos fazer a caminhada dentro da nossa própria consciência, buscando a escolha correta, para que não venhamos ficar flutuando em imaginações que não correspondem, muitas das vezes, à própria pessoa do seu desejo. Reflete e faça a sua parte, se der conta. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar amanhã na lição de número 170. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.